Semana passada nós começamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e só para lembrar assim aos irmãos rapidamente, Paulo planta aquela igreja depois de receber um chamado em uma visão, né? Paulo tinha acabado de sair de Filipos, ele recebe de Deus a visão de um varão macedônio que faz uma convocação e diz a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai e por fim acaba chegando a Tessalônica. Assim que chega em Tessalônica, ele vai para a sinagoga, começa a pregar. Algumas pessoas se convertem, frequentavam a sinagoga judeus, né, que moravam naquela cidade. Tessalônica era uma cidade que ficava numa via chamada Via Egnata. Era uma rota comercial muito importante, uma das mais importantes daquela época. E tinha muito judeu ali. E outras pessoas também frequentavam a sinagoga. Paulo começa a pregar, algumas pessoas se convertem, alguns judeus entendem que aquela pessoa que tinha morrido em Jerusalém era o Cristo, o Filho de Deus, era o Messias esperado, entregam a vida deles a Jesus. E outros judeus que achavam que Paulo estava pregando uma seita começam a fazer uma grande perseguição a ele. Paulo precisa sair da cidade praticamente corrido. O povo queria, esses judeus, né, haviam provocado tanta confusão que Paulo precisa sair de Tessalônica às pressas. Um irmão que tinha hospedado Paulo, chamado Jason, tem sua casa invadida por um grupo de judeus procurando Paulo, e Paulo sai daquela cidade. Algum tempo depois, Paulo, preocupado com aqueles irmãos que tinham ficado naquela cidade, era um grupo pequeno, e ele mesmo percebeu a perseguição que ele sofreu, as dificuldades que ele sofreu. Ele fica pensando: como estará aqueles irmãos? Eles acabaram de se converter, tem tão pouco tempo. Ele acaba enviando Timóteo, que vai até aquela cidade, passa um tempo com os irmãos e traz algumas notícias de como estava a fé dos irmãos na cidade de Tessalônica. Diante dessa notícia que ele recebe, então Paulo começa a agradecer a Deus. É o que está aí no comecinho da carta dele, que nós vimos na semana passada. É o capítulo 2, primeiro, e o versículo 2. Ele diz que ele dá sempre graças a Deus. Ele diz: olha, eu estou sempre agradecendo ao Senhor por tudo que tem acontecido no meio de vocês. E ele apresenta 3 modos pelos quais ele dá graças a Deus. Ele diz que sempre menciona os Tessalonicenses nas suas orações. Ele diz que ele sempre se recorda da operosidade da fé deles, da abnegação do amor e da firmeza da esperança que eles têm em Cristo Jesus. É o que está no versículo 3. E tem um terceiro modo ainda pelo qual ele agradece a Deus, que está aí no versículo 4. Ele diz que reconhece que os irmãos realmente foram eleitos para servir ao Senhor. Então é isso, Paulo recebe a ajuda de Timóteo e ele começa a agradecer a Deus. Ele diz: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio daquele povo, muito obrigado pelo modo como eles têm se dedicado ao amor, à fé, à esperança. Eu consigo perceber nisso que eles são chamados, que eles foram realmente eleitos pelo Senhor. A partir daí então, Paulo diz que começa a perceber algo também na vida deles, e é isso que chama a atenção dele e que nós queremos tratar nessa noite. Então, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Semana passada nós fomos até o versículo 5, né? A partir do versículo 6 ele diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, tendo deixado os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo
e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua graça, da Tua direção, e que o Teu Espírito fale comigo e com cada irmão aqui presente, porque nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, para cultuarmos ao Senhor e sermos edificados pela Tua palavra. Após cantarmos e expressarmos a nossa fé através das músicas aqui cantadas, precisamos ter essa fé revigorada, edificada, polida e tratada pela Tua palavra. Por isso nós te rogamos que no nome de Jesus, Pai, edifica-nos nesta noite para o louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Eu queria então começar comentando com os irmãos aquilo que ele diz no versículo 6. É uma das coisas que Paulo percebe que acontece na vida dos irmãos na cidade de Tessalônica, como fruto da operação do Espírito Santo no coração deles. No começo do versículo 6 ele diz: com efeito, ou na verdade, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Vejam, irmãos, não existe nada mais maravilhoso do que sermos um imitador de Cristo. Nada é mais maravilhoso do que isso. A palavra que Paulo usa aí e que é traduzido por imitação, traduz a ideia de uma mímica. A ideia não é de imitar alguma coisa que a pessoa faz. Como acontece com a gente, por exemplo, quando convivemos com alguém, convivendo muito próximo com alguém, é muito comum que a gente acabe sendo influenciado pelos trejeitos de uma pessoa, pelo modo de falar de outra, e que essa pessoa também seja influenciada por nós. Não acontece isso? Isso não é imitação. Não é, a gente não imita a pessoa por completo, a gente não imita grande parte da vida da pessoa. Nós somos influenciados pelo modo dela falar, por um ditado que ela diz, por um gosto que ela tem, porque nós estamos caminhando e convivendo com ela. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui vai bem além disso. O que ele está dizendo é, na realidade, vocês estão olhando para a vida de Cristo, vocês estão olhando para a minha vida e estão imitando o máximo que vocês podem. Vocês estão fazendo praticamente uma mímica daquilo que nós fazemos. Vejam que interessante, é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão, na realidade, fazendo uma mímica. É a mesma palavra que Paulo já tinha usado quando ele fala com pelo menos 2 outras igrejas. Teve 2 momentos em que Paulo fala com os irmãos na cidade de Corinto e também com os Efésios. Primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim aos irmãos daquela cidade: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Vejam, isso é Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Corinto: sejam meus imitadores. Nessa mesma carta, capítulo 11, no versículo 1, ele faz isso mais uma vez, dizendo àqueles irmãos: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando ele fala para os Efésios, está no capítulo 5, no versículo 1, ele diz aos irmãos daquela cidade: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então Paulo já tinha dito isso aos irmãos de Corinto, aos irmãos de Efésios, e agora ele na realidade percebe isso na vida daqueles irmãos que estavam vivendo em Tessalônica. E aí ele diz: vocês na realidade se tornaram imitadores nosso e do Senhor Jesus. Mas em que os tessalonicenses estavam imitando Paulo e o Senhor Jesus? É aquilo que ele diz na continuidade do versículo 6. Vejam: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Em que é que os irmãos de Tessalônica estavam imitando a Paulo e ao Senhor Jesus? Recebendo a palavra no meio de tribulação, mas também com alegria. Também com alegria. O apóstolo Paulo pode falar disso muito bem, irmãos, muito bem. Ele foi uma das pessoas que realmente sofreu muito enquanto pregava o Evangelho.
no chamado de Paulo, logo no chamado dele. Se você puder acompanhar comigo, está em Atos no capítulo 9. Paulo estava indo perseguir os irmãos, quando na realidade no meio do caminho o Senhor aparece, fala com ele. Paulo entra na cidade, fica numa casa hospedado, enquanto Deus fala com um homem chamado Ananias. Atos no capítulo 9, os versículos 15 e 16, contam quando Deus fala com Ananias e diz algo sobre Paulo. Veja o que diz, versículos 15 e 16 do capítulo 9. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vejam que interessante, o chamado de Paulo incluía sofrimento. O próprio Senhor diz a Ananias: Ananias, não se preocupe, porque quando Deus fala com Ananias para ele ir orar por Paulo, Ananias diz: Senhor, não é esse homem que tem perseguido a igreja? Não é esse homem que tem feito a igreja sofrer tanto? E o Senhor diz a ele: é esse mesmo, Ananias, mas agora eu o chamei para que ele experimente o que é sofrer pelo meu nome. Eu o chamei para que ele leve a minha palavra perante reis, perante gentios. Perante os gentios eram pessoas que estavam fora dos círculos de Israel, eram aqueles que não tinham nascido judeu, ele era gentio, o estrangeiro, né? E o Senhor diz a Ananias: Paulo vai levar a palavra para estrangeiros, para gentios, para reis, e ele vai experimentar o sofrimento enquanto faz isso. E isso se cumpriu. Um pouquinho antes de Paulo chegar na cidade de Tessalônica, para esses irmãos que ele está escrevendo, ele passa por um momento muito difícil. Aí está em Atos no capítulo 16. Capítulo 16 de Atos conta um momento em que Paulo e Silas estão passando pela cidade e tinha uma moça que era possessa de um espírito demoníaco e que ficava adivinhando a vida das pessoas para que um homem que era dono dela ganhasse dinheiro. E quando ela fala, ela dirige a palavra a Paulo e Silas, dizendo: estes homens são verdadeiramente servos do Deus vivo. Paulo olha para aquele demônio que estava na mulher, o repreende e manda ele sair. Quando a pessoa que era proprietária daquela mulher percebe o que tinha acontecido, o espírito tinha saído dela. Ela não tinha mais condições de adivinhar, ela não tinha mais condições de fazer nenhum tipo de previsão, de falar sobre a vida das pessoas. A fonte de lucro dele se perde. Então ele promove uma grande confusão na cidade de Filipos e Paulo acaba indo preso. É o que está narrado aí no capítulo 16, versículo 22. Se você puder acompanhar comigo, Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Percebe o que tinha acontecido com Paulo? Isso na cidade anterior que ele estava, antes de chegar em Tessalônica. Ele na realidade é açoitado, muito açoitado, as suas roupas são rasgadas, para que o chicote pegasse no couro, na pele e não na roupa. Depois de muito baterem nele, levam ele para a prisão, o carcereiro chega lá, amarra os pés dele num tronco. Foi assim que Paulo viveu, foi isso que Paulo experimentou, antes de chegar naquela cidade. Paulo estava experimentando algo que o próprio Cristo já tinha experimentado. Se eu e você olharmos para Mateus 26, 27, 28, nós vamos ver o quanto Cristo sofreu. Cristo sofreu, ele apanhou, ele foi surrado, bateram em sua cabeça com uma coroa de espinhos. Agora o apóstolo Paulo também é surrado, é chicoteado e é lançado na cadeia. E ele escreve para os Tessalonicenses e diz: vocês são nossos imitadores, porque vocês têm experimentado isso. Vocês têm experimentado o sofrimento e a perseguição por causa do Evangelho. Não porque são pessoas desonestas, não porque estão se metendo nas coisas dos outros,
Não, não é por isso. Vocês estão experimentando o sofrimento por causa da fidelidade a Deus. Por isso, diz Paulo, vocês são nossos imitadores e imitadores do Senhor Jesus. Mas essa imitação, irmãos, tem um toque todo especial. Aí no final do versículo, ele diz que essa imitação é feita com alegria do Espírito Santo. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Paulo constata que os irmãos são imitadores dele, são imitadores do Senhor, eles têm sofrido por causa do Evangelho, mas ele acrescenta no final, com alegria do Espírito Santo. É exatamente o que tinha acontecido com o Senhor Jesus. Isaías 53, falando sobre o sofrimento de Cristo, diz assim: tu verás o penoso trabalho da tua alma e te alegrarás. Vejam, tem uma pessoa que sofreu mais do que Cristo. Lá no Getsêmani, ele sofreu tanto que ele suou sangue. Isso era o penoso trabalho da alma de alguém que nunca pecou, mas que estava sendo afligido por pecadores, para trazer o perdão do pecado para esses mesmos pecadores. Mas o profeta Isaías, falando sobre a obra de Cristo, o sofrimento que ele enfrenta, é um sofrimento com alegria. O Senhor Jesus, conforme diz Isaías, veria o penoso trabalho da sua alma e iria se alegrar. O apóstolo Paulo estava agora surrado, preso e amarrado num tronco, certamente com o corpo todo ensanguentado e sentindo muitas dores. Mas Atos, no capítulo 16, que nós lemos agora há pouco, a partir do versículo 25, diz o modo como Paulo estava sofrendo. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Percebem? O Senhor Jesus sofre e se alegra ao ver o penoso trabalho de sua alma. O apóstolo Paulo é surrado, apanha, mas à meia-noite, todo ensanguentado, ele está cantando louvores ao Senhor. Alegre, porque ele sabia que não estava sofrendo como um malfeitor, mas estava sendo perseguido por pregar a palavra de Jesus. Só o Espírito Santo pode produzir esse tipo de alegria, irmãos. Só o Espírito Santo pode produzir alegria em meio ao sofrimento. O apóstolo Pedro, quando foi preso, ele narra aos irmãos depois, dizendo o quanto ele se sentiu indigno de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E agora os irmãos da cidade de Tessalônica estão enfrentando algo semelhante. Era uma igreja muito nova que estava nascendo, mas havia um grupo de judeus muito feroz, dando contra aqueles irmãos, perseguindo, dizendo: não, vocês não conhecem a Cristo, vocês fazem parte de uma seita. Aqueles irmãos então sofrem, mas sofrem alegres, porque eles dizem: nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que temos servido ao Senhor, apesar de tudo que temos passado. E ao fazerem isso, eles se identificam com o apóstolo Paulo, eles se identificam com o próprio Senhor Jesus. Percebem que coisa maravilhosa está acontecendo? Eles sofrem, mas sofrem com alegria, e enquanto fazem isso, estão sendo identificados com o Senhor. E ele continua dizendo então qual a consequência disso que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. É o versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Macedônia e Acaia eram duas regiões bem grandes do Império Romano naquela época. Eram duas regiões muito grandes. E é interessante notar, irmãos, que naquele momento as notícias corriam. E Paulo olha para a vida daqueles irmãos, para a vida daquela igreja tão nova, sabe? Gente que tinha acabado de se converter e que estava sendo perseguida tão ferozmente. Paulo diz: o que vocês estão passando faz com que vocês sejam modelos. Vocês são modelos para as igrejas. Vejam que interessante, né? As igrejas sabem o que estão acontecendo com vocês e dizem: nós precisamos ficar firmes.
Os irmãos da cidade de Tessalônica têm sido perseguidos, têm sido maltratados, mas eles têm permanecido no Senhor. O Senhor os tem sustentado e certamente haverá de nos sustentar também. Era o exemplo que eles estavam dando. Vejam, percebam a ordem como é interessante. O Senhor Jesus sofre, se alegra no sofrimento e dá o exemplo. O apóstolo Paulo se espelha em Cristo, ele prega o Evangelho, ele é perseguido, ele sofre por causa da palavra, ele sofre com alegria e ele dá o exemplo. Os tessalonicenses percebem o exemplo de Paulo, eles ouvem a palavra, eles recebem, eles são perseguidos por causa da palavra, eles são perseguidos com alegria, agora eles são o exemplo. Percebem a sequência, como vai acontecendo? O Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo e a igreja de Tessalônica. E agora Paulo diz, vocês agora são um exemplo para toda Macedônia, para toda a região da Acaia. Todo mundo olha para o que vocês estão passando e eles mesmos se sentem motivados a permanecerem fiéis. O capítulo 13 de Mateus fala sobre algumas parábolas do reino, mas tem duas bem interessantes lá. Uma é sobre o grão de mostarda, está em Mateus 13, no versículo 31. Ele fala sobre um grão de mostarda que a semente é a menorzinha, mas quando ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça. Depois, no versículo 33, ele compara o reino de Deus a uma medida de fermento, uma pequena medida de fermento, que uma mulher que está fazendo uma massa coloca num volume muito grande de material, de farinha. E aquele fermento que é tão pequeno afeta toda a massa. Quando nós fazemos um bolo, quando nós fazemos qualquer outra coisa que precisa de fermento, a proporção do fermento é tão ínfima, né? É tão pequena frente ao todo da massa, mas ela afeta a massa toda. Toda a massa cresce por causa daquela porção de fermento. É o que está acontecendo com o exemplo dos irmãos da igreja de Tessalônica. O que eles estão fazendo está afetando a vida de uma região infinitamente maior. Toda a região da Acaia, toda a região da Macedônia agora conhece o exemplo daqueles irmãos. E aí Paulo continua explicando ainda um pouco mais sobre o que está acontecendo no versículo 8. Ele diz que aqueles irmãos se tornaram exemplo para aquelas igrejas, porque, diz o versículo 8, de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Vejam que o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele fala que a fé deles os faz de exemplo para a região da Macedônia e da Acaia. Agora no versículo 8, ele diz que a notícia do que eles têm vivido se espalhou ainda além. Vejam, de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, que ele cita no versículo 7, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É interessante como o nosso exemplo vai adiante de nós. Imagine Paulo andando por toda aquela região, por toda aquela cidade, e em quantas cidades que Paulo chegou para falar, e quando ele falava sobre a fé em Cristo, quando ele dizia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, as pessoas já diziam, você está falando daquilo que já chegou lá na cidade de Tessalônica, é disso que você está falando? É disso mesmo. É interessante que naquela época, irmãos, não tinha nenhuma rede social. A pregação de Paulo lá em Tessalônica não era transmitida ao vivo pelo Facebook. Ninguém sabia disso. Era apenas de boca em boca, era gente caminhando de cavalo entre uma cidade e outra, levando a notícia. Mas a notícia da fé deles era tão grande, aquilo que Deus estava operando, que aquilo estava se divulgando, não só naquela região, mas estava contaminando todo o continente.
E Paulo diz: rapaz, eu nem preciso acrescentar coisa alguma. Eu nem preciso dizer mais nada diante de tudo que as pessoas têm ouvido falar de vocês. E aí Paulo então narra pelo menos 3 mudanças. Há 3 mudanças bem consideráveis, irmãos, que afetaram a vida daqueles irmãos. A fé dos tessalonicenses, que era conhecida agora não só na Macedônia e não somente na Acaia, é destacada por Paulo em pelo menos 3 pontos que eu queria ver com vocês a partir desse momento. Em primeiro lugar, ele diz que aqueles irmãos abandonaram a idolatria, o culto e o serviço aos ídolos. É o que está no versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Vejam, Paulo diz que chega até ele a informação de que as pessoas sabem que aquilo que ele fez, o evangelho, a palavra que ele leva para aquela cidade, deu fruto. Não foi algo que se perdeu, não foi algo vão, aquilo frutificou. E qual é o fruto dessa pregação? O fruto é, aquelas pessoas da cidade de Tessalônica abandonaram a idolatria, abandonaram o culto a deuses que na realidade, irmãos, não existiam. Quando o Espírito Santo atua em nosso coração, nós somos cada vez mais tratados e começamos a dar importância a coisas que são verdadeiramente mais importantes do que aquelas que nós dávamos antes de conhecer a Cristo, porque a nossa visão mudou, a nossa perspectiva mudou. Agora a gente está com o olhar voltado para Deus e para as coisas do céu. Nós estamos caminhando para o céu e não mais sem direção alguma. Mas esse evangelho realmente, quando chega ali, faz com que aquelas pessoas que moravam em uma cidade tão idólatra, e que foram criados assim a vida toda, comecem a deixar aqueles costumes. Era muito comum, irmãos, aquela região havia muitos deuses. Tinha deuses de todo tipo que você puder imaginar. E quantas pessoas viviam aprisionadas pelas regras impostas por falsos sacerdotes, por regras faladas em nome de deuses que não existem. Quando a palavra chega até aqueles irmãos, eles percebem que tudo que eles faziam era simplesmente vazio. Eles percebem que não fazia sentido nenhum. Quando a palavra e o evangelho de verdade chega a eles, eles começam a perceber que eles compraram uma rosa por R$150, mas a única coisa que aconteceu é que eles perderam dinheiro. A rosa é bonita, só não vale R$150. Aí é que eles percebem que eles compraram um saquinho de sal por R$100. É sal do mesmo jeito, o sal não é ruim não, ele vai servir para temperar a comida. Só que você pagar R$100 num saquinho de sal, porque um falso profeta, em nome de um falso ídolo, te vendeu e disse que aquele sal tem poder. Era esse tipo de coisa que eles viviam, irmãos. Era esse tipo de coisa que eles passavam, não muito diferente da nossa própria época, sabe? Imagine o quanto isso aprisiona pessoas, o quanto pessoas dentro de centros de candomblé, de umbanda, ou em falsas religiões, ou em determinadas seitas, não podem simplesmente doar sangue para ajudar a salvar a vida de um parente seu. Tem ideia do que é viver aprisionado com uma ideia dessa? Você ver seu filho precisando e você não poder doar, porque o Joseph Smith disse que você não podia, ou coisa parecida, ou Charles Russell disse que você não podia. Era esse tipo de coisa que eles viviam. E quando o evangelho, quando a verdade chega até eles, eles começam a perceber que não precisavam viver dessa forma, que isso não fazia nenhum sentido, e eles abandonam esse tipo de idolatria. Mas o versículo 9 ainda diz um outro aspecto, um outro fruto do evangelho na vida deles.
eles não apenas, irmãos, abandonaram a idolatria, mas veja o final do versículo, diz assim: vos convertestes a Deus. É interessante, irmãos, que as nossas ações nunca são neutras. Nunca. Não existem ações neutras. Não existem. Lutero, no modo dele, talvez não muito politicamente correto, né? Ele dizia assim: o homem é um cavalo que vai ser montado por Satanás ou pelo Senhor. Ele só não vai andar sozinho. E o nosso coração é assim. Sempre haverá alguém ocupando o trono do nosso coração. Se não for o Senhor, serão os ídolos produzidos por nós mesmos. Naquela época, eles adoravam a todos aqueles deuses feitos de barro, feitos de prata, de ouro, de cobre. Hoje em dia, a gente adora, além desses deuses, tantos outros. Algumas vezes a gente adora o nosso carro, a nossa esposa, o nosso filho, o dinheiro, o emprego e tantas outras coisas, né? Status social. Mas continua havendo adoração, porque nós fomos criados para adorar. Nós somos criados para a adoração. Quando o evangelho chega na cidade de Tessalônica, que alcança aqueles irmãos, simplesmente os ídolos são destronados, são tirados do centro do coração deles, mas o Senhor Jesus é colocado ali. É isso que diz o versículo: vos convertestes. A ideia aqui é de alguém que está indo nesta direção e agora ele dá meia volta. E ele simplesmente vem numa direção contrária. O fruto produzido pelo evangelho na nossa vida, a conversão, não é você parar de fazer o que é errado, que é o que eles faziam. Não é parar de adorar o nosso dinheiro, não é parar de adorar o nosso filho, a nossa esposa, a nossa casa, ou seja lá o que for. Não é somente isso, é adorar ao único que deve ser adorado. Percebem? Não é só parar o errado, é muito mais do que isso, é fazer o certo. A palavra aqui, a ideia de conversão, é a ideia que nós temos mesmo. Quando a gente percebe uma conversão em algum outro sentido, a pessoa estava indo e agora ela está voltando. Isso é um fruto produzido pelo evangelho na vida daquelas pessoas. Eu e você não conseguiremos, irmãos, abandonar os ídolos, abandonar uma vida de pecado, se não for entronizando o próprio Senhor no nosso coração. Não tem outra opção. E isso acontece com esses irmãos. Eles abandonam os ídolos e se voltam para Deus. Paulo fala ainda de uma terceira coisa produzida pelo evangelho na vida deles. O final desse versículo 9 diz assim: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e ele complementa no versículo 10: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é que o evangelho faz? Destrona os ídolos do coração deles, faz com que eles se voltem para Deus, e mais do que isso, agora as perspectivas deles são mudadas. Quando o evangelho alcança os irmãos da cidade de Tessalônica, aquelas pessoas, irmãos, as vontades deles são mudadas, os desejos deles são mudados, as perspectivas de futuro deles são mudadas, porque um componente muito importante foi inserido, extremamente importante foi inserido, que é a perspectiva, é a certeza, é a esperança que um dia o Senhor Jesus voltará do céu para buscá-los. Então antes, talvez, alguma daquelas pessoas precisasse trabalhar desesperadamente para poder deixar algum recurso para a sua família, pensando: se eu morrer, eu não posso deixar a minha família desamparada. Como eles vão viver? Como eles vão ficar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar, eu tenho que ter patrimônio. Não sei se vocês conhecem alguém, isso era muito comum
com pessoas de mais idade, né? As pessoas pensarem assim, aquelas que tinham condições, né? Eu preciso deixar uma casa para cada um dos meus filhos. Eu tenho que deixar uma casa, eu tenho que deixar no mínimo um imóvel para cada um dos meus filhos. Porque se eu não estiver aqui, como é que eles vão ficar? Como é que eles vão viver? Os irmãos da cidade de Tessalônica, agora que estavam aguardando a vinda do Senhor Jesus, eles podiam continuar trabalhando da mesma forma. Eles podiam até continuar guardando algum patrimônio para o filho dele. Mas no fundo do coração, ele sabia que seu filho jamais ficaria desamparado. Porque eu queria amparar o seu filho, caso ele morresse. Não era o dinheiro que ficou no banco, não eram os imóveis, não era a instrução que ele deu, mas é o próprio Cristo. Percebe como é que a perspectiva muda? Eu não estou dizendo que ele deixasse de ser diligente, de ser cuidadoso com o dinheiro dele, com a vida financeira, com os planos para o futuro. Não é isso, não é para deixar de fazê-los, não é para deixar de ser cuidadoso, mas é que agora tem algo completamente diferente. O que vai amparar o meu filho, a minha filha, se eu não estiver aqui, não é o meu dinheiro. O que vai amparar a minha esposa, no momento que eu não puder socorrê-la, é Cristo, é o próprio Senhor. E por isso eu posso estar em paz, por isso eu não tenho que ficar desesperado, sabe? Como é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Com 2, 3, 4 empregos, num desespero que eu não sossego nunca, não acalmo nunca, não me sento nunca, não paro nunca de jeito nenhum, porque eu preciso juntar, eu preciso ter. E algumas vezes o nosso coração se engana e a gente se conforta pensando assim, não, mas não é para mim. Eu estou fazendo isso porque eu tenho uma mãe doente, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma esposa que não tem condições de trabalhar, eu estou fazendo isso porque meu filho precisa de mim. Tudo isso pode ser verdade, tudo isso. Mas entendam, esperar e confiar em Cristo é completamente diferente. E o Evangelho tinha produzido isso na vida daqueles irmãos. Eles agora podiam esperar em paz, eles podiam esperar com tranquilidade. Uma das coisas que mais assombrava qualquer pessoa, aqueles irmãos, e ainda assombra qualquer um de nós, é sabermos que nós somos pecadores. Qualquer pessoa que tenha consciência do quanto é pecador, ele sabe que ele não tem nada para oferecer a Deus, nada de si mesmo. Recentemente eu conversava com uma pessoa e essa pessoa me contava o esforço que ele faz para de vez em quando poder ir à igreja. Ele disse, esse mês eu não consegui ir ainda, mas eu tenho que ir à igreja, já tem um bom tempo que eu não vou. E depois de conversar com ele um bom e bastante tempo e ouvi-lo muito, ele olhou para mim e disse, o que é que você acha disso? Eu respirei um pouquinho, pedi graça a Deus, pedi ao Senhor que me ajudasse e disse a ele, não serve de nada, você não está fazendo nada, você está só se iludindo, só tranquilizando a sua consciência. Ir à igreja nunca salvou ninguém. Ser um bom pai de família não vai colocar ninguém no céu. Ser uma pessoa cumpridora de seus deveres não vai fazer com que seus pecados sejam perdoados. Nunca. Tratar os seus filhos com educação, sua esposa com decência, seu marido com dignidade, nunca vai tornar você uma boa pessoa diante de Deus. Isso não serve de nada. E ele disse, não serve de nada? Não, simplesmente de nada. A única coisa que pode perdoar os seus pecados e te levar para o céu é se você perceber o quanto você é pecador. Se você perceber que você ofende a Cristo em tudo aquilo que você faz, com as suas motivações, com as suas atitudes. E se você se voltar para Ele e perceber que por mais que você faça,
Ainda que você dê todo o seu dinheiro, todos os seus bens, ainda que você gaste toda a sua vida em obras de caridade, você nunca vai alcançar o perdão dos seus pecados por causa disso. Aí ele disse: e por que você vai para a igreja então? Você vive enfiado na igreja. Por que você vai para a igreja? E eu disse a ele: porque agora eu sei que os meus pecados foram perdoados em Cristo. E porque o amor dele me alcançou, eu entendo que eu preciso cultuá-lo e servi-lo. Eu disse, por exemplo, um filho seu, quantas vezes se sente constrangido de fazer algo errado, porque sabe o quanto você o ama, o quanto você tem se esforçado por ele. E ele luta para não fazer algo que te desagrade. Eu digo, nós vamos à igreja e nós vamos cultuar ao Senhor, porque Ele já mudou o nosso coração. Nós vamos na igreja e nós cultuamos a Deus, porque nós percebemos que nós estávamos perdidos, que nada do que a gente fazia resolvia, mas nós olhamos para a cruz de Cristo e percebemos salvação nele. Eu disse, olha, o que você está fazendo é mais ou menos aquilo que Lutero fazia antes de encontrar a Cristo. Não sei se vocês viram aquele filme Lutero. Eu acho que o filme retratou muito bem. Tinha alguma coisa que incomodava, que angustiava, que deixava Lutero desesperado. Cada vez que ele olhava para a Bíblia, quando diz que a ira de Deus se manifesta contra o pecado dos homens, Lutero se sentia desesperadamente perdido. E sabe o que Lutero fazia? Ele ia esfregar o chão do local onde ele estava. E não tinha quem limpasse o chão como Lutero. Não tinha quem acordasse mais cedo do que ele. Não tinha quem se esforçasse mais do que ele para fazer tudo da melhor forma possível. Mas quanto mais Lutero fazia, mais perdido ele se sentia. E ele procurava o seu orientador espiritual lá no monastério e dizia, eu não consigo me sentir em paz. E o orientador dele dizia, rapaz, tenha calma, você ainda, não, eu não posso ter calma, eu tenho a impressão que Deus está vindo atrás de mim, que Ele vai me alcançar, que os meus pecados vão fazer alguma coisa. E ele continuava esfregando aquele chão, e ele continuava trabalhando, e ele continuava fazendo mais e mais e mais e mais. Mas aquela sensação não desaparecia do seu coração. Até o dia em que ele percebeu que a justiça de Deus, que se manifesta sobre toda impiedade, é o próprio Cristo morrendo na cruz por ele. Ele olhou para o texto de Romanos e ele disse, Deus não está vindo procurar justiça em mim, muito pelo contrário, Ele está me presenteando com a sua justiça, uma justiça que eu não consigo obter indo para a igreja uma vez por mês, uma justiça que eu nunca vou alcançar, porque eu venho todo dia para Jardim das Oliveiras no culto da ceia, nunca vou alcançar, porque não é a ceia que vai me levar para o céu. Só quando ele olhou para aquele texto, ele percebeu que o que iria salvá-lo era o Cristo que paga os pecados dele. Não são boas ações, não é ser uma boa pessoa, não são boas atitudes, mas é reconhecer, eu estou perdido, totalmente perdido, completamente perdido, eu nada posso fazer por mim. Mas Cristo naquela cruz fez tudo o que era necessário, nada ficou por fazer. Eu não preciso completar a sua obra, eu não preciso acrescentar nada, eu só preciso entregar a minha vida a Ele, crer naquilo que Ele fez. A partir daí sim, a partir daí agora, eu posso acordar cedo, eu posso viver na igreja, eu posso fazer toda boa obra que eu puder, não porque eu quero ser salvo, não porque eu quero agradar a Deus com as minhas boas obras, não porque eu quero alcançar o favor dele, sabe? Porque eu quero, não, Senhor, perceba que eu quero que o Senhor seja bonzinho comigo, está vendo o que eu estou fazendo?
Não é quantas pessoas têm essa noção, né? Faz alguma coisa que ela sabe que é pecaminosa, aí ela vai naquela semana e faz uma boa ação. Não, nós não somos budistas. Não tem um anjo caminhando do nosso lado, anotando o que a gente faz de certo e de errado. E se certamente tivesse, nós estaríamos completamente perdidos. Nós fazemos muito mais coisas erradas do que certas. Muito mais. Agora nós podemos fazer as coisas certas, porque nós já fomos salvos nele. A obra foi completa. Eu nunca serei salvo por ser um bom cidadão. Eu nunca serei salvo porque eu não falo palavrão, porque eu trato as pessoas com educação. Não é a minha educação que vai me levar para o céu, mas é a justiça de Deus, que é entregue na cruz, o próprio Cristo, que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu com aqueles irmãos. Percebe o quanto a vida deles mudou? Percebe o quanto tudo isso é diferente? É isso que precisa acontecer conosco, irmãos. Na minha vida e na sua vida. Algumas vezes eu sei que a gente passa momentos tentando nos livrarmos de pecados ou coisas que não deveriam existir na nossa vida, e algumas vezes nós não conseguimos. E a gente diz assim: não, a partir de amanhã eu não faço mais isso. Mas 3 dias depois a gente volta a fazer. Isso acontece porque nós estamos tentando abandonar uma prática errada de um modo também errado. Não tem jeito. O único modo de abandonar uma prática pecaminosa é substituindo-a por uma prática piedosa, por uma prática santa. Entendem? Não é parar de ver na internet o que é errado, é ver o que é certo. Entendem? É ver o que é certo. Não é parar de ir a lugares ruins, é ir aos lugares bons. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos, porque nós achamos que podemos simplesmente deixar de fazer. Não vamos conseguir. Não vamos. Precisamos nos voltar para Deus, pedir ao Senhor que nos sustente, que nos dê a sua graça, buscarmos a Ele em oração, sabe? Lermos a sua palavra, orarmos constantemente. O apóstolo Paulo, dizendo aos Tessalonicenses mesmo, nós vamos ver no decorrer dos sermões, ele diz: orai sem cessar. É isso que eu e você precisamos fazer, orar sem cessar. Enquanto estivermos orando sem cessar e buscando a Deus, dedicando cada pensamento nosso, a nossa vida vai ser transformada. A ansiedade vai embora, o pecado vai embora, a raiva vai embora, a preguiça vai embora, porque essas coisas não podem resistir à santa presença de Deus em nossa vida. Mas enquanto a gente estiver querendo fazer apenas como Lutero, sabe, alcançar o favor divino através de boas obras, nós nunca vamos fazer o suficiente. Nunca vamos, irmãos. Mas podemos nos voltar. O Evangelho alcançou os Tessalonicenses e alcançou sua vida também. Alcançou a minha vida também. Então, assim, nós já temos tudo que é necessário para vivermos para a glória de Deus. Tudo. O Evangelho nos alcançou. O Espírito Santo nos foi dado. O nosso coração já foi transformado. Nós já temos o nome escrito no livro da vida, uma vez que nós cremos que o Senhor Jesus morreu por cada um de nós. O que é que nos falta então? Vivermos de acordo com o nosso estado. Vivermos de acordo com essa confissão. Vivermos de acordo com esse Espírito Santo que já habita no nosso coração. E rejeitar o pecado. E viver para a glória do Senhor. Faça isso. E você vai perceber o quanto é maravilhoso. E vai ser interessante porque a sua fé, assim como a fé dos Tessalônicos, vai ser, dos Tessalonicenses, né? Vai ser conhecida por todos. Veja que interessante, as pessoas vão dizer: rapaz, fulano de tal realmente tem uma vida diferente, trabalha de uma forma diferente,
se comporta de uma forma diferente, tem um casamento diferente. Por quê? Porque ele foi alcançado pelo Evangelho. E você vai se tornar um exemplo para outras pessoas. Sabe, outras pessoas vão querer saber o que aconteceu na sua vida e vão querer viver de acordo. Da mesma forma que Paulo imita, copia o exemplo de Cristo, que os tessalonicenses imitam e copiam o exemplo de Paulo. As pessoas vão imitar e copiar o seu exemplo quando essas coisas surgirem na sua vida. Quando nós deixarmos os ídolos, nos voltarmos para o Senhor, o servirmos de todo o coração e aguardarmos o seu retorno no céu. Que o Senhor te abençoe e te sustente e te fortaleça. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, o Senhor sabe o quanto essa palavra é dura para a nossa vida. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia. Ajuda-nos a perceber que não são boas obras que vão nos salvar. Ajuda-nos a perceber que nunca uma atitude boa vai justificar algo pecaminoso. Ajuda-nos, Deus, no nome de Jesus, a nos voltarmos para o Senhor. Trata nossas motivações, trata nossas vontades, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Que nós desejemos aquilo que o Senhor deseja. Abençoa cada um dos meus irmãos, enche suas vidas do Seu Espírito Santo. Desperta, Deus, aqueles que não têm conseguido viver pela fé. Desperta aqueles que, apesar de conhecerem ao Senhor, não têm vivido de acordo com este conhecimento, mas têm vivido como pecadores. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer restauração, despertamento, mudança de coração, para a glória do Teu nome, para Teu louvor, Deus. Nós mais uma vez entregamos nossa vida a Ti e consagramos todo o nosso viver ao Senhor. Então nós Te agradecemos, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.